Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês aí? Bem-vindos ao canal do Tiozão. Vamos para mais uma dica do Excel. Essa dica de hoje é sobre o índice mais Corresp. Só que é numa versão mais turbo, né? Onde a gente vai fazer uma procura com dois critérios para retornar um valor, certo? Mas não vai ser agora. Aguarda aí, que é depois da vinheta. Valeu! Bom, pessoal, essa dica aqui é para um amigão meu. Quando ele ver, ele vai saber que foi para ele que eu fiz essa dica. Vamos lá. Eu vou primeiro dar um exemplo aqui do índice Corresp simples. O índice Corresp nada mais é do que um PROC-V mais avançado já, né? Que o PROC-V ele procura da esquerda para a direita. E o índice Corresp eu posso ter a minha base de procura ou a minha matriz de procura em qualquer lugar da tabela. Ele pode ir para trás, para frente, do meio para trás, do meio para frente. Onde tiver posicionada a coluna, ele vai localizar o valor procurado pelo critério e retornar o valor que eu estou procurando, porque ele é combinado com o Corresp. Aí é onde dá essa facilidade da gente fazer essa procura aí de qualquer lado aí na vertical na tabela, ok? Pelas colunas. Vamos lá. Aqui, se eu colocar igual a índice, eu primeiro coloco o valor que eu quero retornar, a coluna que eu quero retornar. Aí eu dou um ponto e vírgula e aí entra o Corresp, que é a minha matriz de procura. Então, eu vou colocar o Corresp e ele já me diz aqui que qual é o valor procurado. Eu vou procurar aqui meu cliente boutique. É um nome bem sugestivo, né? E aqui eu dou um ponto e vírgula e falo aonde é que eu quero achar este critério. Na coluna B, que é minha coluna de clientes. Ok? E o valor 0, que é a correspondência exata. Ok? Fecho a função Corresp e fecho a função índice. Ele vai me retornar o valor que ele encontrou primeiro aqui. Ok? E sempre vai ser assim. Não vai ter outra coisa a ser feita. Por quê? Se eu colocar para Rainer também e para Suchan, ele vai pegar o primeiro valor da Rainer e vai pegar o primeiro valor da Suchan. Ok? Então ele serve para procurar um critério apenas, só que nessa minha dica de hoje não é para isso somente. Eu preciso saber o mês que eu quero obter esse valor. Então eu já fiz aqui uma formatação condicional, só para a gente ter um exemplo aqui. A hora que eu colocar o mês aqui, ele vai já me marcar os resultados que ele precisa trazer. E ele tem que trazer aqueles resultados exatos. Então eu vou colocar aqui o mês de agosto. Então, agosto de 2022. Então, nessas três células, ele tem que trazer esses três que estão aqui colorido, respectivamente. Então, vamos para a versão turbo do índice mais Corresp. Eu vou colocar é igual a índice. Vou falar que eu quero o meu valor de retorno fator e preço, ok? Vou dar um F4 para não alterar a coluna. E aí vem o meu Corresp. E é o valor procurado. Qual é o valor procurado? Eu quero procurar o mês. E eu vou dar congelar a célula aqui, tá? Porque ele vai ser a referência fixa, o mês. Concateno com o meu cliente, que é
o boutique agora na E3, dou um ponto e vírgula, aonde eu vou procurar? Eu vou procurar primeiro o mês, porque eu coloquei o mês. Então, na coluna A, eu congelo aqui a coluna, concateno com a coluna B do meu cliente, congelo a coluna, ponto e vírgula, 0, que é a correspondência fixa, fecho a função corresp e fecho a função índice. E aqui vem o pulo do gato, aonde você tem que trabalhar para não dar Enter, e sim Ctrl Shift Enter, para que ele faça essa tabelinha aqui não ser uma tabela de valores, e sim uma matriz de valor. E aí ele consegue retornar. Eu vou dar o Enter apenas para poder ver como qual a reação. Ele vai dar um erro. Ele não achou, porque eu estou trabalhando na parte de tabela, porque eu só dei o Enter. Mas se eu editar de novo e der o Shift Ctrl Enter, olha que interessante. O boutique, que está aqui embaixo, 6.241.013. E essa fórmula não serve para você copiar e colar. Ele não dá certo. Você tem que pegar aqui na vértice, no ponto de... e puxar para baixo. Ok? Então, 6.137, 6.137, 5.708 e 5.708. Agora, se eu colocar aqui, eu tenho de julho até dezembro. Se eu colocasse aqui, junho, mês 6, não mês 7, 2022, ele vai dar erro, porque ele não encontrou. Então, mais uma dica, aproveitando, para poder embelezar um pouco a planilha, ok? Então, antes de ter copiado tudo, eu vou deletar aqui, a gente dá uma enfeitada nessa fórmula aqui, usando o quê? Se erro. Erro. Abro o parênteses e no final do ponto e vírgula, 0. O que representa isso? Se a fórmula do índice corresp não encontrar nenhum valor, ele me coloca 0, porque deu erro, ele aponta o 0, ok? Vou dar o Shift Ctrl Enter novamente. Observa que ele colocou um tracinho, porque ele está como contábil, ok? Então ficou 0. Se eu colocar aqui julho de 2022, ele vai pegar os dados sem erro. E se eu colocar janeiro de 2022, ele vai trazer nada, porque não tem nenhum resultado, ele não encontrou nada na minha matriz de valores, ok? Essa é a dica do dia e eu acho que essa aqui é boa. Até a próxima, pessoal. Obrigado.